Capítulo 66. Você pode sair da cidade de Shilin no dia seguinte, às 23 horas. O corpo de Lu Yuan apareceu de repente na sala simples. Ele tinha um sorriso no rosto. Desta vez, ele passou 7 dias na terra de origem e ganhou bastante. As feras ferozes no antigo oásis do mar eram geralmente fortes, e ele até encontrou 3 feras ferozes de elite na terra. Depois de matá-lo, ele até obteve um conjunto de armadura de couro de elite. Embora não fosse para seu uso, ele poderia leiloá-lo. Não só isso, mas ele também ganhou 340 mil cristais espirituais nos últimos 7 dias. Esta era uma quantidade considerável de riqueza. O único arrependimento foi que depois de usar a essência da Pedra da Lua, ele teve que continuar a usar cristais espirituais para fortalecer sua cadeia genética. Agora, o aumento na velocidade de refinamento diminuiu. Além disso, seu grau de refinamento já havia ultrapassado 90%, então a melhora foi ainda mais lenta. Nestes 7 dias, seu refinamento atingiu apenas 93%. Nesse ritmo, provavelmente levaria quase uma semana para atingir 100%. Até Lu Yuan foi tão lento. Ele podia entender um pouco porque Wang Xiang, Kaoyan e as outras crianças de famílias guerreiras, genéticas, que não tinham falta de cristais espirituais, ainda passaram quase 3 anos para passar para o próximo nível. Usar cristais espirituais para cultivar ainda era um pouco lento. Infelizmente, um tesouro como a essência da Pedra da Lua era difícil de encontrar. Lu Yuan já estava muito satisfeito com esta velocidade. Uma semana depois, ele só foi acordado há cerca de um mês. Lu Yuan não prestou mais atenção à sua colheita desta vez. Ele pegou o telefone para olhar enquanto se lavava. Ele viu a mensagem de Li Qing. Irmão Yuan, a gangue dos ratos negros e a gangue dos cães selvagens lutaram ontem à noite. As favelas ficarão mais perigosas nestas poucas noites. Você tem que ter cuidado ao sair. Lu Yuan sorriu, uma escova de dente na boca. Ele também respondeu a Li Qing, dizendo-lhe para ter cuidado. Depois disso, Lu Yuan descobriu que alguém o havia marcado no chat em grupo do Futuro Wargolds. Ele abriu e viu que alguém havia republicado um artigo. Ontem à noite, as gangues do Distrito Sul travaram uma batalha em grande escala. Era sobre o tiroteio na favela ontem à noite. Lu Yuan abriu e olhou. Os detalhes da luta eram vagos. Eles só sabiam que era uma briga entre a gangue dos ratos negros e a gangue dos cães selvagens. O número de participantes e o número de vítimas não puderam ser contados. Lu Yuan poderia entender. Qual repórter arriscaria a vida para denunciar uma gangue? Mesmo a polícia não se atreveu a fazê-lo. Eles estavam cansados de viver. As notícias sobre as gangues nas favelas sempre foram assim. Wang Xiang perguntou, Lu Yuan, este é o seu lado? Como poderia ser tão perigoso? Algumas centenas de pessoas lutando. Irmão Yuan, você está bem? Zhu Min perguntou. Gu Yu pensou, como o irmão Yuan poderia estar em apuros? Ele é tão forte que armas normais não deveriam ser uma ameaça para ele, certo? Winnie, não pense muito. Big Boss Lu Yuan pode estar na terra de origem naquela época. Lu Yuan olhou para todos conversando respondeu com um sorriso. Acontece que passei por aqui ontem e vi um tiroteio. Foi muito alto. Anúncios por Pub Futura assim que Lu Yuan falou, todos eles apareceram. Zhu Ming, sério? Irmão Yuan, você brigou? Lu Yuan, mais do que apenas uma luta. Até encontrei uma batalha entre alguns guerreiros genéticos. 4 deles cercaram mas infelizmente os 4 foram mortos. Lu Yuan explicou a situação anterior e conversou um pouco com eles, depois parou. Ele pensou na batalha anterior. De acordo com a situação, Peter já poderia ter morrido? Não, se esses 4 guerreiros genéticos fossem os superiores da gangue dos ratos negros, toda a gangue dos ratos negros poderia estar acabada. Se fosse esse o caso, quem ele encontraria para investigar aquelas sombras? Lu Yuan sentiu uma leve dor de cabeça. Ele saiu da sala enquanto pensava sobre isso. Ele pegou da mesa os pães frios cozidos no vapor, os palitos de massa frita e o leite de soja e saiu para vender os ingredientes. Nos próximos dias, toda a favela ficou em silêncio. Era como se o tiroteio nunca tivesse acontecido e nada fora do comum continuasse a acontecer. Embora Feral Do Gang tenha destruído a Black Hat Gang, eles se mantiveram discretos e não continuaram a causar problemas. A vida diária de Lu Yuan também era muito irregular. À noite,
Eles entravam na terra de origem para caçar feras ferozes e obter cristais espirituais. Desde que sua permanência na terra ou origem aumentou para 7 dias, não importa o quanto ele melhorasse seu cultivo, o tempo que ela poderia permanecer nos terrenos de origem não continuaria a aumentar. Lu Yuan adivinhou que esse deveria ser o limite. Ele poderia ter que esperar até passar para o próximo nível antes de poder aumentar o tempo que poderia ficar. Devido à sua força, Lu Yuan ganhava muito a cada dia. Seu grau de refinamento já atingiu 98%. Depois de deixar a terra de origem, Lu Yuan foi à loja de materiais Mad Wolf como de costume para vender materiais para Shu Yang. Antes que ele percebesse, suas economias já haviam ultrapassado 10 milhões. À medida que suas economias aumentavam, Lu Yuan ficou um pouco entorpecido. Ele não parecia ter nenhum conceito de dinheiro. Afinal, ele poderia ganhar alguns milhões de yuan todos os dias e parecia que não conseguiria usar tudo. Lu Yuan até gastou muito dinheiro para comprar poções de alta qualidade e poções mais fortes. Uma poção de cura poderosa custa 120 mil, uma poção de velocidade de movimento custa 200 mil e uma poção de defesa custa 150 mil. Além disso, Lu Yuan também comprou veneno de escorpião. O mais forte custou 350 mil yuan e o antídoto custou 200 mil yuan. Mesmo assim, ele ainda tinha mais dinheiro do que poderia gastar. Lu Yuan também expressou que não poderia aceitar isso por um tempo. Qual foi a melhor maneira de gastar tanto dinheiro? Um dia, Lu Yuan voltou à loja de materiais Mad Wolf. Shu Yang, que estava jogando, levantou a cabeça. Quando ele viu Lu Yuan, ele sorriu. Ei, velho Lu. Ele está aqui? Como está a colheita de hoje? Lu Yuan sorriu. Veja por si mesmo. Lu Yuan tirou uma pilha de materiais. Os materiais estavam densamente compactados, formando uma pequena montanha no meio do espaço aberto. TSK, TSK, TSK. Cada vez que vejo você tirar tantos materiais, ainda acho um pouco difícil de acreditar. Só você pode comparar com a colheita de 2 ou 3 outras equipes. Shu Yang não pôde deixar de balançar a cabeça e suspirar. Lu Yuan revirou os olhos. Por que você está falando tantas bobagens? Apresse-se e conte. Shu Yang riu enquanto contava os materiais. Anúncios por PubFuture é uma garra de lobo gigante de elite. Você matou outra fera de elite. Shu Yang olhou para a garra negra que tinha dezenas de centímetros de comprimento em sua mão. Ele ergueu as sobrancelhas e sorriu. Sim, existem muitas feras ferozes de elite no Anciente Oasis. Se eu tiver sorte, irei encontrá-los. Você tem algum equipamento de nível elite? Estou comprando eles também. Shu Yang disse. Pretendo vendê-lo na casa de leilões em Sandstone City. Lu Yuan revirou os olhos. Dinheiro não tem muita utilidade. Quero trocá-lo por cristais espirituais. Foda-se. Você realmente tem um. Os olhos de Shu Yang se arregalaram em choque. Afinal, as armas de higiene de elite eram preciosas. Lu Yuan sorriu. Quando Shu Yang estava prestes a falar novamente, a porta foi aberta com um rangido. Shu Yang ergueu a cabeça e inadvertidamente deu uma olhada. Seu corpo enrijeceu e ele ficou enraizado no chão. Lu Yuan deu uma olhada na expressão de Shu Yang e depois olhou para trás com alguma dúvida. Depois de ver a pessoa atrás dele, as pupilas de Lu Yuan encolheram. Houve choque em seus olhos e suor frio brotou em suas costas. Era um homem bonito de meia-idade, com cabelos grisalhos misturados entre os cabelos pretos. Seu rosto tinha um traço de dignidade e tristeza. Ele ficou ali, a luz do sol bloqueada atrás dele, lançando uma sombra. Foi o guerreiro genético que Lu Yuan viu há alguns dias. Com base no que Lu Yuan tinha visto naquela época, sua força provavelmente já estava no 2º nível. Ele não esperava encontrá-lo aqui. Esse cara o reconheceu? O coração de Lu Yuan palpitou. Shu Yang, que originalmente estava agachado no chão, levantou-se com uma expressão fria. O que você está fazendo aqui? Você não é bem-vindo aqui. O homem de meia-idade olhou para Lu Yuan e depois desviou o olhar. Ele olhou para Shu Yang e disse indiferentemente, eu sei que você não gosta de mim. Se for esse o caso, você pode deixar a cidade de Chilié, morar onde quiser. Shu Yang ficou surpreso. Ele olhou para o homem de meia-idade em estado de choque, depois zombou, o que está errado? Você enviou alguém para me trazer de volta antes e agora não vai? O homem de meia-idade olhou para Shu Yang e ficou em silêncio. Então, ele balançou a cabeça lentamente. Estou indo embora.
Se você quiser ir embora, então vá embora. Com isso, o homem de meia-idade se virou e saiu da loja, fechando a porta novamente. A atmosfera na loja caiu em silêncio. Shu Yang olhou para a porta sem expressão. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Lu Yuan deu um suspiro de alívio. Parecia que esse sujeito não estava aqui por ele, mas por Shu Yang. Ele se lembrou dos poucos homens de preto que vieram procurar por Shu Yang. Eles o chamavam de jovem mestre Shu Yang. Agora, Shu Yang disse que foi esse homem de meia-idade quem pediu alguém que o trouxesse de volta. Poderia esse homem de meia-idade ser o pai de Shu Yang? Espere. O coração de Lu Yuan disparou. A última vez que ele conheceu esse homem de meia-idade foi quando ele foi emboscado pelos superiores da gangue dos Ratos Negros. Em outras palavras, ele é um membro de alto escalão da Feraldo Gang, força de segunda posição. Poderia este ser o líder da Feraldo Gang? Lu Yuan olhou surpreso para Shu Yang. Shu Yang não era o príncipe herdeiro da gangue Feraldo. Ele não esperava que ele tivesse tal identidade. Capítulo 67. Conheço o líder novamente após um momento de silêncio. Lu Yuan olhou para Shu Yang e perguntou: Velho Shui, quem é essa pessoa para você? Shu Yang recuperou os sentidos zombou. Ele é apenas um canalha. Lu Yuan olhou para Shu Yang, que contava os materiais em silêncio depois de terminar de falar. Ele sabia que não tinha intenção de dizer mais nada, então não perguntou mais nada. De qualquer forma, essa pessoa não estava vindo atrás dele. Do lado de fora da loja de materiais Mad Wolf, Shui Ren saiu e caminhou em direção a um carro voador preto com uma cabeça de cachorro feroz gravada nele. Do lado de fora do carro flutuante, um homem de preto que usava óculos escuros abriu a porta traseira e ficou parado respeitosamente. Shui Ren parou na frente da porta do carro e se virou para olhar a loja de materiais Mad Wolf. Após um momento de silêncio, ele se virou e entrou no carro. Assim que o homem de preto estava prestes a fechar a porta, Shui Ren pensou em algo e disse com indiferença: ainda mais uma pessoa na loja. Descubra quem ele é. Shui Ren teve a sensação de já ter sentido a aura da pessoa na loja antes. Ao ouvir as palavras de Shui Ren, o homem de preto fez uma pausa e assentiu. Sim. O carro flutuante ergueu-se no ar, virou-se e saiu rapidamente. Shui Ren olhou para o estoque de materiais que havia desaparecido de sua vista. Ele fechou lentamente os olhos, recostou-se na cadeira e suspirou. Na terra de origem, o antigo oásis marítimo. Em uma floresta. Uma antiga piton marinha negra, tão grossa quanto um baúde, abriu a boca e mordeu Lu Yuan. Lu Yuan gritou em voz baixa. Ele segurou a espada pesada com as duas mãos e golpeou com força. A espada pesada trouxe consigo um vento de espada extremamente afiado. Uma luz negra de espada passou e cortou o pescoço da antiga piton marinha. A espada pesada cortou instantaneamente as grossas escamas da antiga piton marinha. Como se não houvesse resistência, cortou diretamente seu corpo grosso e o decapitou. Sangue fresco jorrou quando a antiga serpente marinha caiu pesadamente no chão. Seu cadáver sem cabeça se contorcia intensamente enquanto balançava a cauda em um tronco de árvore, fazendo a árvore de 10 metros de comprimento tremer. Lu Yuan olhou para o cadáver no chão que aos poucos perdia o movimento. Os cantos de sua boca subiram, revelando um sorriso. Eu não esperava matar uma fera de elite com pelo menos 90% do nível de refinamento com um golpe. A resistência do aço preto é muito forte. Durante este período de tempo, através dos esforços contínuos de Lu Yuan, a força do seu aço negro rompeu o primeiro nível e alcançou o segundo nível. Poderia aumentar sua força em 80%. Como tal, Lu Yuan só precisou de um golpe para matar uma fera feroz de elite que não era muito mais fraca que ele. Especialmente este tipo de pele áspera e carne grossa. Este foi o poder da força do aço negro. Uma bola de luz verde apareceu no corpo da antiga piton marinha. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Ele guardou a bola de luz e viu que era uma armadura de couro de elite. Este já era o terceiro conjunto de armadura de elite que Lu Yuan obteve. Os outros 2 sets também foram ganhos de Lu Yuan nos últimos dias. Ele não vendeu nenhum deles e planejou leiloá-los na cidade de Aranito. Depois de guardar a bola de luz, Lu Yuan pegou os outros itens caídos e saiu da área. Anteriormente, a antiga piton marinha havia causado bastante comoção. Este lugar não era como o palácio subterrâneo de Sandcliff, onde a densidade de feras ferozes era maior. Se ele permanecesse no lugar, poderia encontrar um grupo de feras ferozes. Não muito tempo depois,
Lu Yuan caminhou até o rio com cerca de 5 metros de largura. Ao ver o rio, Lu Yuan ficou um pouco surpreso. Então, ele percebeu que provavelmente era um braço do antigo mar. Ele olhou para os dois lados e pensou que um deles deveria levar ao mar antigo. Era a área mais central de todo o oásis. Foi dito que havia um grande número de bestas ferozes de elite lá, e até mesmo bestas ferozes líderes apareciam de vez em quando. Isso não era algo com que Lu Yuan pudesse lidar sozinho. No entanto, não deveria ser um problema para ele fugir. Ele não estava preocupado, então escolheu aleatoriamente uma direção e correu. Não muito tempo depois, Lu Yuan encontrou dois antigos crocodilos gigantes marinhos com mais de 3 metros de comprimento e cobertos por uma armadura de escamas cinzentas caídos no chão. Eles estavam olhando vagarosamente para o sol. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e se aproximou com sua espada pesada. Quando Lu Yuan estava a cerca de 20 metros deles, os dois crocodilos gigantes o notaram. Todos olharam para Lu Yuan e rugiram enquanto atacavam ele. A velocidade do crocodilo gigante em terra também não era lenta. Claro, ainda era muito mais lento que Lu Yuan. Lu Yuan pisou no chão e passou pelo meio dos dois crocodilos. Uma luz de espada brilhou. O sangue jorrou dos pescoços dos dois crocodilos e seus enormes corpos deslizaram alguns metros para frente antes de cair no chão. Lu Yuan guardou os cristais e materiais espirituais e continuou avançando. Enquanto caminhavam ao longo do rio, Lu Yuan encontrava de vez em quando antigos crocodilos gigantes marinhos. Alguns deles estavam tomando sol na praia, enquanto outros estavam mergulhados no rio, parecendo árvores mortas. A força do antigo crocodilo marinho era semelhante à do crocodilo da areia, variando de 50% a 100%. Foi um dos predadores do antigo mar e seus ramos. Claro, isso foi para outras feras. Para Lu Yuan, eles eram presas. Depois de caminhar um pouco ao longo do rio, Lu Yuan descobriu que havia chegado ao fim da floresta. Havia uma pequena cordilheira à sua frente. A direção do rio era um vale. Na entrada do vale, a margem do rio tornou-se muito mais larga. Ambos os lados tinham cerca de 20 metros de largura, estendendo-se de fora do vale para dentro do vale. Na margem do rio, havia mais de 20 antigos crocodilos marinhos deitados no chão, aproveitando o sol. 2 deles eram negros como breu, com cerca de 8 metros de comprimento e tinham um chifre na testa. Um antigo crocodilo marinho de elite. Ação vendo as duas feras ferozes de nível elite, Lu Yuan revelou um sorriso surpreso. Sem pensar, ele correu com sua espada. Assim que ele estava a cerca de 30 metros de distância, os dois antigos crocodilos gigantes marinhos de elite que estavam descansando levantaram a cabeça e olharam. Depois de ver Lu Yuan, eles rugiram e atacaram-no. Depois de serem acordados pelos dois antigos crocodilos gigantes marinhos de elite, os outros antigos crocodilos gigantes marinhos fizeram o mesmo, rugindo e atacando Lu Yuan. Lu Yuan sorriu e explodiu com todas as suas forças. Com seu corpo de ferro preto e força de aço preto, ele quase cortou o antigo crocodilo marinho mais rápido em 2. Seu corpo brilhou e cada golpe de sua espada levaria embora o cadáver de um antigo crocodilo marinho de nível normal. Neste momento, um antigo crocodilo gigante marinho de elite correu na frente de Lu Yuan. Sua armadura de escamas tremeluzia com uma luz negra. Ele rugiu e abriu a boca para morder Lu Yuan. Lu Yuan pisou no chão e saltou 2 metros no ar, evitando a mordida do crocodilo gigante. Um brilho frio passou pelos olhos de Lu Yuan enquanto ele olhava para a enorme criatura abaixo. Ele apertou sua espada pesada e cortou. As escamas que brilhavam com a luz negra foram instantaneamente quebradas pelo ataque terrível, e a espada perfurou as costas do crocodilo gigante. Ao mesmo tempo, a força terrível fez com que o crocodilo perdesse o equilíbrio e seu corpo fosse pressionado contra a margem do rio. Depois de usar a força do aço preto, a força atual de Lu Yuan foi avassaladora. Ele pisou no corpo do crocodilo e usou sua força para perfurá-lo com sua espada pesada. O crocodilo gigante gritou ao perder a vida. Neste momento, um vento fedorento soprou em seu rosto. Lu Yuan virou a cabeça e viu que outro crocodilo gigante de elite já havia chegado na sua frente e estava prestes a engolir Lu Yuan. Lu Yuan sorriu e pressionou a mandíbula do antigo crocodilo gigante marinho com a mão esquerda. Ele exerceu alguma força e seu corpo subiu no ar, evitando o ataque. O antigo crocodilo gigante marinho atacou o cadáver de seu companheiro e Lu Yuan já havia caído de cabeça. Vendo Lu Yuan de cabeça para baixo, o antigo crocodilo gigante marinho percebeu que algo estava errado.
Ele balançou a cabeça ferozmente e estava prestes a expulsar Lu Yuan. Mas era tarde demais. A espada de Lu Yuan perfurou sua cabeça, acabando com sua vida. Depois de matar as duas feras ferozes de elite, as feras comuns restantes naturalmente não representavam muita ameaça para Lu Yuan. Ele matou facilmente todos os crocodilos restantes. Ele coletou os cristais espirituais e materiais que haviam caído. Eles entraram no vale. Não muito depois de entrar no vale, Lu Yuan encontrou antigos crocodilos, gigantes marinhos, um após o outro. O número era muito maior do que lá fora. Ele ocasionalmente encontrava crocodilos gigantes de elite. Lu Yuan era constantemente cercado por 20 a 30 crocodilos gigantes. Infelizmente, um antigo crocodilo gigante marinho normal não conseguiu nem vencer a defesa de Lu Yuan. Não representava nenhuma ameaça para Lu Yuan. Lu Yuan entrou no vale e matou centenas de antigos crocodilos gigantes marinhos. Ele provavelmente obteve mais de 6.000 cristais espirituais. Lu Yuan ficou um pouco desconfiado por ter entrado em um ninho de crocodilo. Não muito tempo depois, Lu Yuan chegou ao fim do vale. No final do vale havia uma piscina de água com raio de mais de 30 metros. Havia 4 antigos crocodilos marinhos de elite descansando ao lado da piscina. No momento em que Lu Yuan estava prestes a matar os 4 antigos monstros marinhos de elite, a água da piscina subitamente subiu como se estivesse fervendo. No momento seguinte, uma cabeça extremamente enorme apareceu. Só a cabeça tinha de 5 a 6 metros de comprimento. Nesse momento, 2 pupilas verticais ferozes olhavam para Lu Yuan, que havia entrado na piscina. As pupilas de Lu Yuan se contraíram e seu corpo ficou tenso enquanto ele olhava para a enorme cabeça. Deste tamanho. Líder? Capítulo 68. Técnica de combate elemental. Líder poderoso. Depois que o antigo crocodilo gigante marinho na piscina viu Lu Yuan, ele levantou a cabeça e soltou um longo rugido. A água da piscina estava fervendo e, no momento seguinte, o crocodilo gigante se aproximou da praia. Uau! A água foi empurrada pelo crocodilo e seu enorme corpo foi gradualmente revelado. O crocodilo tinha mais de 14 metros de comprimento. A armadura Kirin negra parecia extremamente resistente. O chifre em sua testa era como uma cimitarra afiada, com quase 1 metro de comprimento, e brilhava friamente sob o sol. Ficou ali com uma altura de ombro de quase 2 metros. Uma aura poderosa emanou do crocodilo gigante, fazendo Lu Yuan se sentir um pouco deprimido. Quando o crocodilo gigante saiu da piscina, os 4 crocodilos de elite de quase 10 metros também se aproximaram e cercaram o crocodilo gigante, olhando para Lu Yuan. Sendo encarado por 4 feras ferozes de nível de chefe e de elite, até mesmo Lu Yuan não pôde deixar de suar frio. Essa aura era muito forte. Lu Yuan tinha a intenção de recuar. Neste momento, Lu Yuan ouviu um som atrás dele. Sua expressão mudou e ele se virou. Ao longe, as ondas batiam em todas as direções. Um após o outro, antigos crocodilos gigantes marinhos avançavam. Entre eles, havia um grande número de crocodilos gigantes marinhos antigos comuns e alguns crocodilos gigantes de elite particularmente grandes. As pupilas de Lu Yuan se contraíram e seu couro cabeludo ficou dormente com a visão. De onde vieram esses crocodilos? Anteriormente, ele pensava que havia matado todos os antigos crocodilos marinhos ao longo do caminho. No entanto, agora não era hora de pensar sobre isso. Lu Yuan descobriu uma situação séria. Ele parecia estar cercado. A saída da piscina estava bloqueada por um denso bando de antigos crocodilos marinhos. Ainda havia 4 crocodilos marinhos antigos de nível elite e um crocodilo marinho antigo de nível chefe dentro. Essa escalação colocou muita pressão sobre Lu Yuan. Ele não morreria aqui, não é? Neste momento, as 4 feras de elite ao redor do antigo líder crocodilo gigante marinho rugiram e atacaram Lu Yuan. Lu Yuan cerrou os dentes e apertou a espada pesada. Ele cambaleou e se esquivou das bocas sangrentas das 2 bestas ferozes de elite que poderiam engoli-lo com uma mordida. A espada pesada em sua mão cortou horizontalmente, cortando a armadura de escamas na lateral de um crocodilo gigante de elite. Rachadura. Um som ensurdecedor de fricção soou. A armadura de escamas do crocodilo gigante foi aberta pela espada pesada e sangue fresco jorrou. Lu Yuan não pôde deixar de franzir a testa. Embora a ferida tenha sido aberta, não o matou. Esta defesa era muito mais forte do que o crocodilo gigante de elite que Lu Yuan havia encontrado antes.
Esses 4 antigos crocodilos marinhos de elite eram provavelmente os mais fortes que ele já havia encontrado. Rugido. Depois de ser gravemente ferido, o crocodilo gigante de elite soltou um grito de gelar o sangue e recuou, apressadamente. Lu Yuan estreitou os olhos e uma luz fria brilhou em seus olhos. Ele planejou perseguir e atacar. Neste momento, uma rajada de vento forte soprou em seu rosto. Sua expressão mudou e ele deu um passo para trás. Outro antigo crocodilo gigante marinho de elite atacou a posição anterior de Lu Yuan. Sua boca ensanguentada se fechou, deixando escapar um som estridente. Lu Yuan estreitou os olhos. Neste momento, ele mais uma vez sentiu uma ameaça fatal. Ele não teve escolha senão recuar. Assim que ele recuou, o terceiro crocodilo gigante de elite atacou a posição de Lu Yuan e rugiu com raiva. Antes que Lu Yuan pudesse dar um suspiro de alívio, o som do vento quebrando foi ouvido. Suas pupilas se contraíram quando ele viu uma sombra negra passar por sua visão periférica. Estrondo. Uma cauda enorme varreu o corpo de Lu Yuan. A força poderosa deixou o rosto de Lu Yuan pálido. Seu corpo voou e atingiu fortemente a parede da montanha não muito longe. Rachaduras apareceram na parede da montanha e o corpo de Lu Yuan caiu. Lu Yuan sentiu uma dor intensa por todo o corpo. Ele sorriu e viu o quarto crocodilo gigante marinho antigo de nível de elite balançando lentamente a cauda. Os outros 3 antigos crocodilos gigantes do mar de elite também atacaram Lu Yuan novamente. Não só isso, 2 dos antigos crocodilos gigantes do mar de elite mais rápidos já haviam saído da entrada da piscina. Eles se aproximaram mais uma vez e, atrás deles, ainda havia um grande número de crocodilos gigantes comuns. Esta não foi a parte mais perigosa. Pela fenda, Lu Yuan viu o antigo líder crocodilo gigante do mar olhando para ele com frieza. Esta foi a ameaça mais fatal. No entanto, era óbvio que o antigo líder crocodilo gigante marinho sentia que Lu Yuan não era uma ameaça para ele e não o atacou. Lu Yuan estreitou os olhos, um brilho frio brilhando em seus olhos. Ele pegou frascos de poções, vermelho sangue, verde e preto, e bebeu-os rapidamente. Uma poderosa força espiritual surgiu no corpo de Lu Yuan. Ondas de energia poderosas surgiram. O corpo de Lu Yuan não conseguia nem suportar essa força poderosa e ele sentiu uma sensação de formigamento por todo o corpo. Poção de aumento de força, poção de aumento de velocidade e poção de aumento de defesa. Todos eles eram fortes. Depois de beber a poção, a força de Lu Yuan aumentou quase 80%. Era preciso saber que Lu Yuan tinha agora um grau de afiação de 98%. Além disso, ele havia esculpido um gene de elite. Só se podia imaginar quão poderosos eram os efeitos desta poção poderosa. A maioria das pessoas só conseguia beber no máximo uma garrafa de poção de aprimoramento, ou seus corpos não seriam capazes de resistir. Somente gênios como Lu Yuan, cuja habilidade defensiva já havia ultrapassado o nível de estagiário, poderiam beber as poções ao mesmo tempo sem explodir com o forte efeito medicinal. Sentindo a energia poderosa surgindo em seu corpo, ele sorriu. Seu pé direito pisou no chão e seu corpo se transformou em uma sombra negra, aparecendo instantaneamente ao lado de um antigo crocodilo gigante marinho de elite. Uma luz negra de espada passou, e o antigo crocodilo gigante do mar de elite só teve tempo de dar um passo para o lado. No entanto, seu pescoço ainda foi cortado pela luz da espada. Sangue fresco jorrou como uma cachoeira, e o enorme corpo do antigo crocodilo gigante marinho caiu pesadamente no chão. Quando os outros antigos crocodilos marinhos viram isso, eles imediatamente rugiram com raiva e atacaram Lu Yuan. No entanto, a velocidade atual de Lu Yuan superou em muito. Ele evitou facilmente os ataques de todos os antigos crocodilos gigantes marinhos de elite. No momento seguinte, ele acenou com sua espada pesada e cortou o pescoço do antigo crocodilo gigante marinho que foi gravemente ferido por Lu Yuan, matando-o. Depois de matar 2 antigos crocodilos gigantes marinhos de elite consecutivos, Lu Yuan ficou radiante. Nesse momento, os cabelos das costas de Lu Yuan se arrepiaram. Ele sentiu uma ameaça sem precedentes. Ele nem pensou nisso e usou todas as suas forças para pular para o lado. Assim que Lu Yuan deixou sua posição anterior, uma flecha de água azul escura passou rapidamente. Passou pela posição anterior de Lu Yuan e atingiu a parede de pedra. Estrondo. Uma enorme explosão foi ouvida. A água espirrou em todas as direções e um buraco profundo apareceu na parede de pedra. Rachaduras semelhantes a teias de aranha continuaram a se espalhar.
Lu Yuan olhou para o poço profundo com cerca de dezenas de centímetros de profundidade e sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Ele olhou na direção de onde veio a flecha de água e viu o chifre do antigo crocodilo marinho da classe chefe tremeluzindo com uma luz azul. Ele olhou para Lu Yuan com seus olhos frios. Lu Yuan começou a suar frio. Técnicas de combate. Esta era a habilidade de combate do antigo crocodilo gigante marinho ao nível dos olhos. Além disso, era uma habilidade de combate elementar de longo alcance. Olhando para o poder destrutivo, Lu Yuan sentiu que mesmo com sua atual capacidade de defesa, perderia metade de sua vida se fosse atingido. Uma fera de nível chefe não era pouco exagerada. Este era apenas um nível de aprendiz, mas já tinha um poder tão destrutivo. Como eles poderiam lutar contra isso? Assim como Lu Yuan ficou pasmo, o chifre na testa do antigo líder crocodilo gigante do mar brilhou novamente com uma luz azul escura. O vapor d'água condensou-se em uma flecha d'água e disparou em direção a Lu Yuan. Todo o processo foi extremamente rápido. Nem um segundo foi necessário. Afinal, era um instinto gravado em seus genes. Felizmente, Lu Yuan havia bebido uma forte poção de velocidade no momento e por pouco se esquivou do ataque. No entanto, o antigo líder crocodilo gigante do mar não deu tempo a Lu Yuan para recuperar o fôlego. Flechas de água dispararam rapidamente e atacaram Lu Yuan continuamente, forçando-a a fugir. Neste momento, Lu Yuan viu os poucos antigos crocodilos gigantes do mar de elite que recuavam lentamente para evitar serem feridos acidentalmente. Seus olhos brilharam e ele rapidamente correu em direção ao antigo crocodilo marinho que estava mais próximo dele. Afinal, o crocodilo gigante era um crocodilo e suas pernas eram muito curtas. Lu Yuan evitou facilmente o ataque do furioso crocodilo gigante do mar de elite e se escondeu ao lado dele. Afinal, Lu Yuan era um pequeno ser humano. Seu corpo foi facilmente bloqueado pelo antigo crocodilo gigante marinho. Depois de perder seu alvo, o antigo líder crocodilo gigante marinho soltou um rugido furioso. A antiga elite do crocodilo gigante marinho que agia como escudo de Lu Yuan imediatamente se virou com raiva e quis atacar Lu Yuan. Porém, Lu Yuan era muito ágil. Naturalmente, ele não poderia ser atingido. Os cantos de sua boca se curvaram, revelando um sorriso. A espada pesada em sua mão perfurou o corpo do antigo crocodilo gigante marinho de nível de elite. Rugido. A antiga elite do crocodilo gigante marinho soltou um grito de gelar o sangue enquanto o sangue fresco jorrou. A espada pesada na mão de Lu Yuan torceu e ele matou facilmente este antigo crocodilo gigante marinho. Ao ouvir os gritos de seus subordinados, o antigo líder dos crocodilos marinhos rugiu e correu em direção a Lu Yuan. Ele bateu com a palma da mão e enorme força fez o antigo crocodilo marinho de 8 metros de comprimento voar a poucos metros de distância. Porém, não viu figura de Lu Yuan. Neste momento, uma sombra negra brilhou e Lu Yuan apareceu nas costas largas do antigo líder crocodilo gigante marinho. Sua expressão era fria quando ele esfaqueou impiedosamente com sua espada pesada. Ding! Faíscas voaram em todas as direções. A espada pesada de Lu Yuan foi bloqueada após perfurar menos de 5 centímetros. 5 centímetros não eram tão grossos quanto a armadura de escamas do antigo líder dos crocodilos marinhos. Lu Yuan não esperava que a defesa do antigo líder crocodilo gigante do mar fosse tão insana, e sua expressão mudou. Capítulo 69 Virada da mesa rugido. Sentindo a estranha situação por trás disso, o antigo líder crocodilo gigante marinho rugiu e virou seu corpo, tentando pressionar Lu Yuan sobre ele. Lu Yuan sentiu a mudança e ficou chocado. Se ele fosse pressionado por um corpo tão grande, ele poderia não ser capaz de aguentar mesmo com sua forte defesa. Ele pisou no chão e instantaneamente saltou no ar, saltando para o lado. O antigo crocodilo gigante marinho virou agilmente o corpo e seu chifre mais uma vez brilhou com um brilho azul profundo. Quen. 3 flechas de água foram disparadas contra Lu Yuan seguidas. Eles foram tão rápidos que apareceram na frente de Lu Yuan quase instantaneamente. As pupilas de Lu Yuan se contraíram, seu corpo brilhou e ele se esquivou das 3 flechas de água por um fio de cabelo. A flecha de água pousou no chão, fazendo um barulho alto. Antes que Lu Yuan pudesse se alegrar, o antigo líder dos crocodilos gigantes do mar e os 3 crocodilos gigantes de elite que ainda estavam vivos atacaram Lu Yuan ao mesmo tempo. Quando o antigo líder crocodilo gigante do mar atacou, condensou outra flecha de água. Lu Yuan se esquivou e se moveu apressadamente,
escondendo-se rapidamente atrás de um antigo crocodilo gigante marinho de nível elite. Ele se sentiu com sorte. Felizmente, as habilidades de combate deste antigo líder crocodilo gigante marinho inclinavam-se para o sistema de defesa e o sistema elementar, então sua velocidade não era particularmente forte. Embora fosse uma fera de nível líder, Lu Yuan conseguiu evitar o ataque do antigo crocodilo gigante marinho depois de beber a poção de velocidade superior. Quanto aos antigos crocodilos gigantes marinhos de elite, sua velocidade era naturalmente ainda mais lenta. Lu Yuan não levou isso a sério. Estrondo. Assim como Lu Yuan soltou um suspiro de alívio, ele se sentiu ameaçado. Com uma forte explosão, um enorme buraco apareceu ao lado da antiga elite do crocodilo marinho, da qual ele estava se esquivando. A flecha de água disparou em direção a ele. Pego de surpresa, as pupilas de Lu Yuan se contraíram e ele só teve tempo de erguer a espada para bloquear. A flecha de água atingiu a espada pesada de Lu Yuan. A força poderosa quase instantaneamente o expulsou. A enorme força fez com que os braços de Lu Yuan quase não conseguissem segurar a espada pesada. Todo o seu corpo estava com muita dor e ele não pôde deixar de tossir um bocado de sangue. Lu Yuan olhou para a antiga elite do crocodilo gigante do mar que estava deitado em uma poça de sangue e ficou chocado. Ele não esperava que o antigo líder dos crocodilos marinhos fosse tão implacável. Ele até espancou seus próprios subordinados. Além disso, o poder desta flecha de água era verdadeiramente poderoso. Na verdade, ele conseguiu abrir um buraco no antigo crocodilo gigante marinho de nível de elite. Mesmo assim, o poder restante ainda conseguiu feri-lo. Se fosse uma flecha de água no auge, ela o teria ferido gravemente. Neste exato momento, um som ensurdecedor de algo rompendo o ar soou mais uma vez. Uma flecha de água foi tirada contra ele. Lu Yuan estava no ar naquele momento. Ele torceu o corpo e mal conseguiu se mover. A flecha de água atingiu a lateral do rosto de Lu Yuan e sangue apareceu em seu rosto. O poderoso corpo de ferro negro e a poderosa poção de defesa pareciam não ter efeito algum. A habilidade de combate da besta de nível chefe era muito poderosa. Depois que Lu Yuan pousou, ele se moveu rapidamente novamente e se esquivou da flecha de água no segundo seguinte. Seu corpo tremeluziu enquanto ele usava os 4 cadáveres de crocodilos marinhos antigos e os 2 crocodilos marinhos antigos restantes como cobertura, evitando por pouco as flechas de água. A pressão sufocante fez a testa de Lu Yuan suar profusamente. Se ele não tomasse cuidado, seria atingido pela flecha d'água. Se ele fosse atingido pelo menos uma vez, ele estaria morto. Lu Yuan olhou para o antigo líder crocodilo gigante do mar que atirava constantemente flechas de água e não sabia como lidar com isso. Mesmo que ele quisesse escapar, os antigos crocodilos gigantes do mar que apareciam constantemente o fizeram perder a rota de fuga. Lu Yuan olhou na direção da saída e seus rugidos furiosos continuaram soando. Mais de 10 antigos crocodilos gigantes marinhos avançaram um após o outro e atacaram Lu Yuan. Estes eram apenas crocodilos gigantes marinhos comuns. Eles não conseguiam nem romper a defesa de Lu Yuan. No entanto, contanto que bloqueiem Lu Yuan por um momento, Lu Yuan poderia ser atingido pelas flechas de água. À medida que os antigos crocodilos marinhos continuavam a aparecer, tornou-se cada vez mais difícil para ele evitá-los. Os antigos crocodilos gigantes marinhos comuns eram muito baixos e não conseguiam nem bloquear a visão de Lu Yuan. Além disso, a defesa deles era muito fraca e eles não conseguiam nem reduzir o poder das flechas de água. Seu único uso era aumentar a dificuldade de esquiva de Lu Yuan. Lu Yuan ainda teve que pular nas costas do antigo crocodilo gigante marinho para evitá-lo. As flechas de água continuavam a disparar e, de vez em quando, feriam acidentalmente outros antigos crocodilos gigantes marinhos. O chão já estava coberto de cadáveres. O sangue tingiu a costa de vermelho e até fluiu para a piscina. O ar estava cheio do cheiro de sangue. A única coisa que Lu Yuan podia fazer agora era esperar que todos os antigos crocodilos gigantes marinhos entrassem. Assim que a entrada fosse liberada, ele poderia escapar. Poucos minutos depois, Lu Yuan evitou o ataque das flechas de água com grande dificuldade, mas ficou de olho na entrada. Ele podia ver que o número de antigos crocodilos marinhos à distância estava ficando cada vez menor. Um sorriso apareceu em seu coração. Se isso continuasse, não seria difícil escapar. Ele pegou um cristal espiritual e rapidamente o absorveu.
Em pouco tempo, Lu Yuan absorveu mais de 10 cristais espirituais. O consumo de poder espiritual excedeu em muito a sua imaginação. Neste momento, o antigo líder dos crocodilos marinhos soltou de repente um rugido furioso. Lu Yuan ficou chocado e rapidamente olhou. Ele viu que o chifre do antigo líder dos crocodilos marinhos piscava constantemente com uma luz azul escura. Ação, no entanto. O vapor de água dispersou-se assim que se condensou. Lu Yuan ficou surpreso ao princípio, depois pareceu agradavelmente surpreso. Isso é, não há mais energia espiritual para liberar habilidades de combate? Pensando bem, fazia sentido. Lu Yuan já estava perto de 100% de refinamento. O que foi esculpido foi um gene de elite, então a quantidade de energia espiritual que poderia ser armazenada em seu corpo não era pequena. Até ele teve que reabastecer sua energia espiritual mais de 10 vezes. Mesmo que a cabeça tivesse 100% de temperamento, não importa quanta energia espiritual ele tivesse, ele teria quase esgotado toda ela. Além disso, com base no tamanho do antigo crocodilo gigante marinho. O antigo crocodilo gigante marinho líder, que tinha menos de 15 metros de comprimento, tinha um grau de refinamento de cerca de 80%, ou até menos. A quantidade de energia espiritual seria definitivamente ainda menor. Depois de perder seu poder espiritual, não conseguiu mais lançar flechas de água. A ameaça do antigo líder crocodilo gigante marinho para Lu Yuan era naturalmente muito menor. A pressão de Lu Yuan foi bastante reduzida. Como se entendesse que seu poder espiritual estava quase esgotado, o antigo líder crocodilo gigante marinho tentou 2 vezes. Depois de não conseguir formar uma flecha de água, rugiu e desistiu de formar uma flecha de água. Virou-se e atacou Lu Yuan. Como uma fera feroz de nível chefe, a velocidade do antigo líder crocodilo gigante marinho naturalmente não era lenta. No entanto, afinal, não era uma especialidade de velocidade. Lu Yuan estava usando uma poção de velocidade e seu refinamento atingiu 98%. Ele também tinha uma Moonstone, uma arma geno que poderia melhorar tudo. A velocidade de Lu Yuan ainda era mais rápida do que a do antigo líder crocodilo gigante marinho. Além disso, o chão estava cheio de cadáveres de antigos crocodilos marinhos. O corpo do antigo líder dos crocodilos marinhos era grande demais. Originalmente, foi o cadáver do antigo líder dos crocodilos marinhos que bloqueou o caminho de Lu Yuan. Agora, eles bloquearam o antigo líder dos crocodilos marinhos. Tornou-se fácil para Lu Yuan se esconder da perseguição do antigo líder crocodilo gigante do mar. Vendo o antigo líder do crocodilo gigante do mar dar um tapa no cadáver do antigo crocodilo gigante do mar de 5 metros de comprimento, na frente dele e correr em direção a Lu Yuan já havia pisado nas costas do antigo cadáver do crocodilo gigante do mar e recuou alguns metros. Rugido. Vendo quão ágil Lu Yuan era, o antigo líder crocodilo gigante marinho ficou ainda mais furioso. Vendo o olhar confuso e exasperado do antigo crocodilo gigante do mar, o coração de Lu Yuan agitou-se. A maneira como ele olhou para o antigo líder crocodilo gigante do mar mudou. A princípio, Lu Yuan pensou que seria bom se ele conseguisse escapar. Agora que o antigo líder crocodilo gigante marinho havia perdido sua única poderosa habilidade de ataque de longo alcance e não conseguia nem alcançá-lo, ele sentiu que poderia fazer isso novamente. Talvez ele tivesse a chance de matar um líder? Os olhos de Lu Yuan brilharam de excitação. O saque obtido por um nível de líder era naturalmente muito melhor do que o de uma fera de elite. De qualquer forma, sua velocidade era muito mais rápida que a do antigo líder crocodilo gigante marinho. Ele agora poderia atacar e recuar, e a iniciativa já estava do seu lado. O único problema agora era a forte defesa do antigo líder dos crocodilos marinhos. Embora o corpo de ferro preto de Lu Yuan não tenha aumentado muito sua força, ele ainda tinha a pedra da lua, a força do aço preto e uma poção de grande força. Mesmo assim, ele ainda não conseguiu romper a armadura pesada do antigo líder crocodilo gigante marinho. Só se podia imaginar o quão forte era a defesa do antigo líder dos crocodilos marinhos. Lu Yuan estava evitando a perseguição do furioso antigo líder crocodilo gigante do mar, enquanto avaliava. Ele descobriu que nem todas as escamas do antigo líder crocodilo gigante marinho eram tão duras. As escamas nas costas eram as mais difíceis. No entanto, as escamas nas laterais do abdômen e do estômago eram de fato de cor preta clara e pareciam muito mais fracas. Talvez houvesse esperança. Lu Yuan estreitou os olhos. Neste momento,
A poderosa energia do corpo de Lu Yuan de repente começou a desaparecer rapidamente. Seu rosto mudou. O tempo da pulsão forte acabou. Sua velocidade começou a diminuir, e o antigo líder crocodilo gigante marinho quase alcançou Lu Yuan em um instante. As costas de Lu Yuan estavam cobertas de suor frio. Ele rapidamente pegou mais alguns frascos de remédio e os bebeu. Claro, todas elas eram poções poderosas. Depois de beber a poção, Lu Yuan gemeu e um traço de sangue escorreu pelo canto da boca. Mesmo com sua defesa poderosa, a reação causada pelo uso de poções tão poderosas em sucessão era um pouco insuportável. A dor no corpo de Lu Yuan tornou-se ainda mais intensa. Ele até sentiu que não conseguiria aguentar até que os efeitos do remédio terminassem. Ele teve que terminar a batalha rapidamente. Lu Yuan correu em direção ao antigo líder crocodilo gigante do mar. O antigo líder crocodilo gigante marinho, que originalmente estava extremamente zangado porque não conseguiu alcançar Lu Yuan, de repente soltou um rugido alegre e abriu sua boca ensanguentada para encontrar Lu Yuan. No momento em que os dois estavam prestes a colidir, Lu Yuan de repente pulou no espaço entre os dois cadáveres e desapareceu na frente do antigo líder crocodilo gigante marinho. O antigo líder crocodilo gigante do mar atacou a cabeça de Lu Yuan. Seu abdômen cinza escuro estava exposto na frente de Lu Yuan. O canto da boca de Lu Yuan subiu, revelando um sorriso de escárnio. A espada pesada em sua mão foi fortemente apunhalada no abdômen do antigo líder crocodilo gigante do mar. Com um som de chi, a espada pesada perfurou profundamente o corpo do antigo líder crocodilo marinho como desejava, fazendo com que o sangue jorrasse. Capítulo 70. Besta de nível líder de matar. Colheita tradutor, tradução do barco dragão editor, tradução do barco dragão rugido. A dor fez com que o antigo líder crocodilo gigante do mar rugisse de raiva. Lu Yuan, no entanto, estava inexpressivo. Com o tamanho do antigo crocodilo gigante marinho, tal ferimento seria, no máximo, considerado doloroso. Lu Yuan exerceu força com as duas mãos e puxou a espada pesada. Em meio ao som ensurdecedor de fricção, o ferimento no abdômen do antigo líder crocodilo gigante marinho continuou a se expandir, e sangue fresco encharcou Lu Yuan. A ferida estava ficando cada vez maior, e o antigo líder crocodilo gigante marinho soltou um rugido doloroso. Ele rapidamente rolou sobre os cadáveres dos antigos crocodilos marinhos, tentando usar o mesmo truque para esmagar Lu Yuan até a morte. No entanto, Lu Yuan não estava nas costas mais duras do antigo crocodilo gigante marinho como antes. Neste momento, ele estava com o abdômen relativamente mole. Contanto que sua defesa fosse forte o suficiente, ele não seria esmagado até a morte. Lu Yuan cerrou os dentes e segurou sua espada pesada com força. Ele não se esquivou. O peso terrível do antigo líder crocodilo gigante marinho pressionou o corpo de Lu Yuan, fazendo-o sentir dores em todos os ossos. No entanto, ele não vacilou e continuou a cortar o abdômen do antigo líder crocodilo gigante marinho. Até abriu uma enorme ferida de quase 1 metro, e até mesmo os órgãos internos do antigo líder crocodilo gigante marinho podiam ser vistos. Os olhos do antigo líder crocodilo gigante do mar ficaram vermelhos. Vendo que não poderia forçar Lu Yuan a sair de seu corpo, rugiu loucamente. No momento seguinte, saltou diretamente para a piscina profunda. No respingo de água, o antigo líder crocodilo gigante marinho desapareceu na piscina. Lu Yuan sentiu que estava submerso na água, e sua expressão mudou. A inteligência do antigo líder crocodilo gigante marinho não era baixa. Sabendo que não poderia forçar Lu Yuan a se afastar da costa, só poderia correr para a água, na esperança de afogar Lu Yuan. O rosto de Lu Yuan revelou uma expressão sinistra. Na costa, seus movimentos eram mais ágeis e ele conseguia até evitar os ataques do antigo líder crocodilo gigante do mar. No entanto, na água, sua velocidade definitivamente não era tão rápida quanto a do antigo líder crocodilo gigante marinho. Agora, ele não tinha saída. Ele nem teve a chance de correr. A única maneira de sobreviver era matar o antigo líder dos crocodilos marinhos. Caso contrário, ele seria o único a morrer. Lu Yuan prendeu a respiração e exerceu força com as duas mãos. A espada pesada continuou, rasgando o corpo do antigo líder crocodilo gigante do mar e destruindo seus órgãos internos. A piscina foi originalmente preenchida com o sangue dos antigos crocodilos marinhos mortos. Neste momento, grandes quantidades de sangue fluíam para a piscina, tingindo a água de vermelho.
A dor insuportável fez com que o antigo líder crocodilo gigante marinho rolasse na água, atingindo a parede rochosa da piscina. Lu Yuan sentia como se estivesse sendo constantemente jogado de um lado para o outro. Felizmente, ele era forte o suficiente para não ser derrubado diretamente. Ele só poderia continuar a aumentar sua força sem quaisquer outros pensamentos. Como líder da matilha, o antigo crocodilo gigante marinho tinha uma força vital extremamente forte. Ele lutou por muito tempo. Após um período de tempo desconhecido, Lu Yuan finalmente percebeu que a luta do antigo líder crocodilo gigante marinho estava enfraquecendo. Só então Lu Yuan teve a oportunidade de conferir o ambiente ao redor. Lu Yuan percebeu que em algum momento ele havia aparecido em um túnel. O túnel estava escuro como breu e ele não conseguia enxergar muito longe com sua visão atual. Lu Yuan não sabia se aquele era o fundo da piscina. O antigo líder crocodilo gigante marinho continuou lutando para nadar. Não muito tempo depois, Lu Yuan sentiu o antigo líder crocodilo gigante marinho sair da superfície da água e soltou um rugido fraco e miserável. Lu Yuan mal conseguia ver a situação na superfície da água. Ele podia ver que o antigo crocodilo gigante marinho parecia estar se aproximando de uma parede rochosa, e seu corpo estava gradualmente desaparecendo na parede rochosa. Ele sabia que o antigo líder crocodilo gigante marinho parecia ter desembarcado novamente. No momento em que a parede rochosa estava prestes a tocar seu corpo, Lu Yuan pensou por um momento e mexeu a espada com força. O corpo do antigo crocodilo gigante marinho se contraiu e perdeu a vitalidade. Vendo que o antigo líder crocodilo gigante marinho não estava mais se movendo, Lu Yuan estava prestes a continuar atacando para testar se ele estava realmente morto. De repente, ele sentiu uma leve luz branca brilhando no corpo do antigo líder crocodilo gigante marinho. Seus olhos brilharam com traço de surpresa. Estava realmente morto. Só então Lu Yuan deixou o abdômen do antigo crocodilo gigante do mar e flutuou para a superfície com sua espada pesada. Depois de sair da água, Lu Yuan percebeu que não estava fora da piscina, mas sim em uma caverna escura. Ele estava agora em uma piscina de água com cerca de 20 metros de largura. De um lado da piscina havia uma parede de pedra e do outro lado havia um espaço aberto cheio de pedras. Um cheiro podre encheu o ar. Metade do corpo do antigo crocodilo gigante marinho estava deitado no chão, enquanto a outra metade estava submersa na água. Lu Yuan subiu cuidadosamente até o espaço aberto rochoso e olhou para o antigo líder crocodilo gigante marinho que brilhava com luz branca. Seu coração estava cheio de surpresa. Na verdade, eu matei sozinho um líder. Lu Yuan sempre prestou atenção às postagens da rede de batalha, então ele naturalmente sabia da força do líder das feras. Era uma poderosa fera furiosa que poderia até esmagar algumas centenas de guerreiros genéticos comuns. Mesmo um guerreiro genético de elite não seria capaz de matar o líder das feras furiosas sem pelo menos uma dúzia delas. Cada postagem sobre matar o líder das feras era uma postagem muito popular. Lu Yuan até viu uma postagem ontem. Um total de 13 guerreiros genéticos com gene de elite 1, nível de temperamento de 90% ou mais levaram mais de 200 guerreiros genéticos comuns a cercar e matar uma piton sangrenta com um nível de temperamento de apenas pouco mais de 70%. Mesmo assim, mais da metade dos guerreiros genéticos comuns tiveram que morrer antes que pudessem matá-lo. Só se podia imaginar o quão poderosa era a besta líder. A força do antigo líder crocodilo marinho à sua frente era obviamente mais forte do que a piton sangrenta que Lu Yuan tinha visto naquela época. No final, Lu Yuan matou tudo sozinho. Se isso se espalhasse, outros definitivamente pensariam que Lu Yuan era louco. No entanto, Lu Yuan conseguia entender o quão poderoso era o líder das feras. Ele havia usado 2 poções poderosas seguidas, e elas eram poções abrangentes. Isso não foi tudo. Ele tinha uma arma genética de nível de líder e uma poderosa força de aço negro. Mesmo assim, quando a energia espiritual do antigo líder crocodilo gigante do mar não se esgotou, ele ainda corria o risco de morrer e era perseguido por toda parte. Depois que a energia espiritual do antigo crocodilo gigante marinho se esgotou, ele só pôde confiar em sua velocidade um pouco mais rápida e na vantagem geográfica que o antigo crocodilo gigante marinho criou para atacar a fraqueza do antigo crocodilo gigante marinho. Mesmo assim, ainda demorou muito até que o antigo líder dos crocodilos marinhos fosse morto. Durante toda a batalha, ele absorveu quase 20 vezes mais energia espiritual. Só se podia imaginar o quão poderosa era uma fera de nível líder.
Para 13 guerreiros de elite serem capazes de matar uma besta líder já era bastante impressionante. Só posso dizer que sou um pouco mais poderoso. O canto da boca de Lu Yuan subiu, revelando um sorriso. Neste momento, os itens largados pelo antigo líder crocodilo gigante marinho já haviam aparecido. Havia um total de 3 orbes de luz. Eles eram um orbe de luz verde, verde e branco. Os olhos de Lu Yuan brilharam de surpresa ao ver a luz verde. Um item de nível de líder. Ele rapidamente pegou os 3 orbes. Depois de ver o que havia dentro das 3 bolas de luz, a surpresa nos olhos de Lu Yuan aumentou. A bola de luz verde era um bastão de osso escuro como breu. Era uma arma genética de classe chefe. A São Lu Yuan não sabia o quão valiosa era uma arma de gene líder, mas tinha certeza de que era muito mais valiosa do que uma arma de elite. Foi uma pena que a arma genética usada pelos elementalistas fosse uma delas. O que mais surpreendeu Lu Yuan foi que a bola de luz verde era na verdade um gene transcendente. Depois que Lu Yuan recebeu, a informação desse gene transcendente foi transmitida à sua mente. Flecha gene água transcendente. Após a inscrição, o objetivo principal era aumentar a força espiritual do guerreiro genético. Também poderia aumentar a força e a defesa do guerreiro. Lu Yuan sentiu que esse aprimoramento adicional deveria estar relacionado ao fato de que esse gene era o líder do antigo crocodilo gigante marinho. A força e a defesa do antigo líder dos crocodilos marinhos também não eram fracas. A única coisa em que era fraco era a velocidade. Lu Yuan ainda se lembrava claramente do poderoso poder da flecha de água. Foi rápido, poderoso e pôde ser condensado em pouco tempo. Seu coração estava cheio de alegria. Depois que ele avançou, ele poderia inscrever seu segundo gene. A flecha d'água parecia ser uma boa escolha. Ele não tinha nenhuma habilidade de ataque de longo alcance agora, mas com as flechas de água ele tinha uma. Juntamente com seu talento em absorver cristais espirituais, ele seria um canhão de água que nunca esgotaria sua energia espiritual. Além disso, a arma gigante líder que ele tinha poderia aumentar o poder de suas habilidades aquáticas. Pode-se dizer que tudo estava pronto. Só faltava o avanço. No entanto, Lu Yuan ainda estava um pouco hesitante. A habilidade de combate gigante que ele esperava era do tipo velocidade. Afinal, sua defesa era seu ponto forte agora. Com a força do aço negro, sua força também era seu ponto forte. Sua única fraqueza era a velocidade. Enquanto sua velocidade pudesse acompanhar, pelo menos no combate corpo a corpo, Lu Yuan era poderoso em todos os aspectos e quase invencível. No entanto, a flecha d'água também era muito poderosa. Por um momento, Lu Yuan não teve certeza como deveria escolher. Depois de pensar um pouco, Lu Yuan balançou a cabeça e guardou as coisas. Qual é o sentido de pensar tanto agora? Ele nem subiu de nível e não obteve nenhum gene transcendente para a velocidade. Vamos conversar sobre isso depois de progredir. Lu Yuan olhou novamente para a bola de luz branca. Era um conjunto de armadura de couro. Lu Yuan não se interessou e jogou no espaço a rune. Então, Lu Yuan olhou na direção dos cristais espirituais. Ele estava curioso sobre o jade branco. Ele não havia obtido este item antes. Ele pegou a pedra de jade branca e a informação entrou na mente de Lu Yuan. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram de surpresa. Eu tenho tanta sorte. Na verdade, obtive uma pedra preciosa bruta.